Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalô e Calgundá e esse é o canal do YouTube associado a um blog, meu blog escrito www.milá-fa.com.br, um blog com texto, não deixe de ir no blog e também não deixe de ver neste canal aqui o histórico dos vídeos que já abordou dezenas de assuntos. Neste vídeo aqui eu vou responder uma questão, mais ou menos, respondendo questões teológicas, né? Responder a questão de o que é que as pessoas buscam em uma religião, né? Ou seja, pessoas procuram religião. Por que essas pessoas procuram? O que essas pessoas procuram responder, né? Então é isso que eu vou falar nesse vídeo, trazendo para essa resposta o conhecimento teológico desta própria religião, ok? Então, quem tiver curiosidade, né, interesse por esse tema, que continue, se não, procure aí nas playlists um tema que lhe agrade. Bom, essa é certamente uma das questões teológicas interessantes, né? Uma talvez seria você responder assim, por que Deus existe? Por que você tem certeza que Deus existe? Aí então, é um bom tema para outro vídeo, né? Como eu tenho certeza que Deus existe? Mas eu acho que eu já falei sobre esse, de alguma maneira, já falei sobre esse tema aqui. E o outro é isso, né? Que tem o que as pessoas buscam em uma religião. Então eu vou falar aqui, né, o mais objetivamente possível, né? Fiz o meu contextozinho aqui para poder responder isso para vocês, tá certo? Bom, o que as pessoas buscam uma religião? O que elas encontram, ou na verdade, principalmente o que elas buscam, né? Porque, olha só, lembra o seguinte, religião é uma coisa que existe, mas as pessoas, religião é uma coisa que existe e é criada pelas pessoas através da anunciação de Deus. Deus inspira as pessoas a criar religião e Deus passa as palavras que vão ser escritas nos textos religiosos e as pessoas procuram por elas mesmas a religião. Né? Apesar de ter religiões que ficam fazendo proselitismo, buscando seguidores aí a tudo quanto onde posso, né? Bater nas portas, fazendo proselitismo, buscar. Tem religiões que têm isso como missão, esse proselitismo, mas na maior parte das vezes, na maior parte das religiões, as pessoas procuram as religiões de forma muito natural. As pessoas vão a essa religião. Então é sobre isso que eu vou estar comentando, tá certo? Bom, iniciando. Primeiro é o seguinte, é importante a gente entender essa visão que eu passo aqui sempre nos meus vídeos. Nós nascemos para viver, gente, olha só, o importante aqui é a nossa vida, Nós nascemos e o nosso objetivo é viver a vida. E por que a gente vive? A vida é um desafio, né? A gente vive para vencer esse desafio, para estabelecer objetivos, para realizar esses objetivos, vencer os nossos obstáculos e as dificuldades que existem para a gente chegar àqueles nossos objetivos, tá certo? É isso que essa religião diz para mim falar para vocês. Mas a gente vive por nossa conta aqui. A vida é uma coisa que é nossa. Nós estamos na Terra, nós estamos no Aie, quando a gente nasce, estamos por nossa conta. Nós não somos carregados, nós somos suportados quando precisamos de ajuda. Sem dúvida nenhuma, existe um compromisso de Deus com a gente, mas nós estamos vivendo por nossa conta. Nós temos que chegar aonde a gente quer chegar, atingir as coisas que a gente quer atingir, tá certo? Então, por nossas contas. Deus, e nesse processo, então olha só, essa coisa mais importante para falar é isso, olha só, estamos por nossa conta. A vida é nossa, a vida é sua, né? A vida é nossa. Nesse contexto, Deus é opcional. Entendam isso. Eu estou falando aqui, sério, Deus é opcional, tá? Você não é obrigado a se agarrar a Deus, mas, tá certo? Você se ligar a Deus, você ouvir e aprender as coisas que Deus tem para lhe dizer, que, através da religião, porque a religião, todas as religiões, todas, são a palavra de Deus para você, tá? Isso vai poder tornar a sua vida mais fácil, vai tornar esse desafio mais fácil e você vai encontrar menos dificuldade ou vai fazer você realizar isso com mais felicidade, com mais honra, com mais dignidade, tá? Bom, e nesse contexto, Deus não precisa de adoradores, não existe. Deus não está lá esperando, esse pessoal tem que ficar rezando para mim. Não existe nada disso, tá certo, né? A religião é a palavra de Deus para nós. É isso que está nós. Ele está lá no Orum, nós estamos aqui no Aie. Existe uma separação disso. A gente está aqui por nossa conta. A religião, que Deus criou um monte no mundo, é justamente que a palavra de nós, a palavra dele para nós, e está lá repleta. A religião está repleta do jeito dele, naqueles geralmente em versos, aquele negócio em poesia, traz todas as orientações
para a gente viver. E ela sempre, no contexto da humanidade, as religiões sempre foram uma ética, um conceito de ética e valores, né? Valores e ética supra-civilização, supra-humanos, né? Ou seja, as pessoas estão aqui, aí vem a religião e coloca para as pessoas valores, uma ética para elas poderem viver e conviver entre si. Isso, todas as religiões fazem isso pelas pessoas. Então a gente não pode ignorar o valor que a religião tem para as pessoas e o ordenamento civilizatório, o ordenamento humano que ela tem, tá? Bom, vou seguindo na explicação. Dentro disso, né, então é importante falar isso para a gente ir situando contextos, né? Tá. Então, dentro disso, tem uma informação importante que está também em todas as religiões. Todas dizem isso. Todos nós nascemos com Deus dentro da gente. Deus, quando nasce, né, na nossa religião, a gente diz que ele bota o nosso axé, ele sopra lá, nos dá a vida. E ao fazer isso, ele nos dá a vida e nos deu aquele axé, né, aquela energia centelha de Deus, que é uma sementinha de mostarda que fica dentro da gente. Essa centelha de Deus, nós trazemos. Então, todo mundo é parte de Deus, ou carrega Deus dentro de nós. Então, por que eu digo isso? Porque esta é a razão das religiões serem um fenômeno mundial. Olha só, a gente pode analisar esse aspecto de religião sobre vários aspectos, os ateus vão falar, a gente tem que trazer, tem hora que você tem que discutir a coisa, esquecer os argumentos filosóficos, a lógica, e ver o seguinte, vamos ver um contexto maior. Cara, no mundo todo, pessoas que nasceram em épocas diferentes, contextos diferentes, ou seja, do lado de cá, do lado de lá, qualquer lugar do mundo, pessoas que nunca se viu sem conhecimento nenhum, todos esses lugares ao redor do mundo desenvolvem a mesma coisa. Essa mesma coisa em comum com todos os lugares do mundo é religião. Deus. Em alguns lugares assume lá o contexto de espírito, de um Deus Supremo, outro de ligação com o Espírito, mas todas elas chegam a um Deus Supremo. Olha só, você pode ter várias explicações, mas você querer ignorar que tem um conceito comum, e quando você estuda as religiões, você vai descobrir que todas elas são muito parecidas, né, em relação à sua estrutura metafísica, que são todas elas similares, não é possível que ao redor desse negócio, pessoas que nunca tiveram desenvolvam a mesma coisa do nada. Assim. Isso não pode ser apenas coincidência. E também não é verdade que todo mundo se comunicou, saiu se copiando. Não, ao longo dos séculos, dos milênios, um foi passando a ideia para o outro, o cara foi copiando. Olha só, para você acreditar nisso, cara, você tem que ser muito... Assim, eu sempre digo assim, existem algumas ideias que esse pessoal que se diz cientista, que diz que estuda ciência, né? Tem gente que acha que humanas é ciência, né? Que diz ciências, assim, falam para as pessoas e tem gente que acredita naquilo. E eu diria que é o seguinte, é mais fácil a pessoa acreditar em qualquer religião, em qualquer Deus, o inventado, do que acreditar na coisa que essas pessoas falam, tá certo? Para dar explicações assim, mirabolantes e absurdas. Olha só, não tem como, vamos ver a lógica. Então, por isso que eu falo o seguinte, é de dentro das pessoas. Deus nasce de dentro das pessoas, a religião nasce de dentro das pessoas, a busca por isso nasce. Por isso que você pode ter uma igreja lá, você pode ficar tranquilo, as pessoas vão todas as pessoas vão ser atraídas por aquilo, como são atraídas naturalmente, como a religião, a religiosidade é uma coisa que nasce das pessoas. Isso é uma coisa que os católicos, o teólogo católico fala, nasce de dentro do coração, Santo Agostinho falava isso, né? Cara, é uma coisa que nasce espontaneamente dentro do coração, você cria essa manifestação. Você pode estar uma determinada ação. Tem gente que eu já vi uma explicação do antropólogo. Não, aquele povo nunca teve Deus nenhum. Olha só, você pega em bilhões milhões de habitantes, encontra um povinho lá, um povinho de uma tribuzinha ali de 20, 30, 50 pessoas. Não, aqui não tem Deus nenhum. Cara, isso é uma exceção, como diz, né? Toda regra tem exceção, isso aí foi uma exceção. E veja bem, tá certo, né? Bom, então esse é um contexto importante. A religião sai de dentro das pessoas, tá? Bom, e sendo assim, né? O que acontece? Todo mundo, por acaso, também nasce com a mesma dúvida. Olha só que coisa interessante. Todas as pessoas nascem com a mesma questão. O que elas fazem? Elas buscam qual é o papel delas no mundo. Olha que coisa interessante. Elas buscam
Qual é o sentido de estarem vivos? Por que nascemos? Por que temos consciência? Por que temos essa infinita capacidade, inteligência, criatividade? Por que somos essa coisa perfeita, um ser vivo com habilidades e inventividade? Por que somos isso? Porque a gente traz essa beleza a todo mundo, né? Diz o seguinte, né? Nessa região diz que a gente nasce para trazer beleza ao mundo. Por que isso acontece, tá certo, né? E mais ainda, o que a vida espera dela? Ou seja, se eu estou aqui, tenho tudo isso, tenho essa capacidade ilimitada de realizar, cara, o que a vida espera de mim? O que devo eu fazer, tá certo, né? O que devo eu fazer? Como devo confortar? O que eu estou fazendo aqui? As pessoas se sentem perdidas ou precisando de um caminho para encontrar esse caminho. Olha só, não sou só eu que tenho isso aqui. Todas as pessoas ao redor do mundo que nunca se viram, que nasceram e viram diferente, todas com a mesma dúvida. E essas pessoas fazem o quê? Buscam a Deus e buscam a religião para poder responder isso, tá certo, né? Essas pessoas, ninguém no mundo se conforma com a explicação de que nasceram por nascer, porque é uma coisa natural, uma célulazinha que se multiplicou e vão deixar de existir porque vai acabar. Ninguém se conforma com essa explicação, tá certo, né? Eu também vou dizer mais, eu não acredito, tá, que católicos se conformam com a explicação de que a vida é uma bala de prata, que ela pode ser boa, mas você pode dar sorte, que vai ser a uma só, e que você vai ter que ter a suprema sorte de ter uma vida boa ou ruim, e começou, você nunca vai ter outra chance. Eu não acredito mesmo, de verdade, que o maior católico que tem acredita nessa visão, tá certo, né? E que o destino dela vai ser um de dois, tá certo? Ou ela vai queimar o resto da sua existência no inferno, ou ela vai ficar ao lado de Deus esperando o mundo acabar para ser feliz, tá? Porque é isso que eles falam, tá? Assim, a primeira coisa importante que tem nessa visão dos católicos é que eles reconhecem que existe alma, que existe uma perenidade da alma. E ele diz assim, olha, se você foi ruim aqui, você vai passar o resto da sua existência sofrendo no inferno, como se isso fosse uma coisa lógica, viável. Gente, qual é o sentido de Deus que cria uma alma, cria uma existência e dá o destino desse? O resto da vida vai sofrer no inferno. Ou, você, num contexto maior, você vive lá 20, 30, 40 anos, tem gente que vive muito menos, e acabou, não vai ter nenhuma oportunidade de viver de novo. Aí você, se for isso, você pensa o seguinte, tá, se é isso o contexto, se eu tenho um contexto infinito aqui, para que serviu esse contextozinho aqui? Qual foi o sentido dele? Qual foi o sentido dele? O sentido dele foi o quê? Eu ficar lá adorando Deus. Ah, Deus, por favor, eu quero morrer logo para ficar perto de você. Gente, não tem sentido alguém nascer e passar a vida toda querendo morrer para poder morrer bom, uma pessoa boazinha para poder ficar ao lado de Deus, porque se não fizer isso ele vai ficar junto com o diabo. Olha só, eu não posso acreditar que os católicos acreditem nessa explicação. Eu não posso. Eu acho que assim, eles acreditam quando falam negócio, mas eles devem ter outra coisa na cabeça deles, tá? Assim, o que as pessoas procuram nas religiões, ou nessa, que é outra nas religiões, é a resposta deste mistério. O que temos nós que fazer nessa vida? Por que nascemos? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso contexto maior? O que devemos nos dedicar? Ou seja, é dar esse contexto de por que devemos ser pessoas boas, por que devemos nos comportar bem, por que devemos respeitar as pessoas, por que o mundo não é uma imensa Sodoma e Gomorra do tipo, eu vou viver mesmo, né? Eu vou fazer todos os prazeres sem ética nenhuma e acabou. Por que nisso não? Porque a religião traz para as pessoas o contexto desse mistério, desta continuidade das pessoas, o sentido desse ciclo que elas estão vivendo, e isso faz com que elas tenham que adotar valores e éticas para que esses diversos ciclos que elas vão passar sejam ciclos de honra e dignidade. Porque se você vai acreditar que você tem um ciclo só, a história é o seguinte, aí o católico vai ficar no inferno. Bom, existência para lá, aqui vou viver como eu quiser aqui, já que vou ter todas essas emoções. Então o que as pessoas buscam é esse contexto de vida, tá certo? De entender esse mistério. E é isso, quando a pessoa lhe procurar dentro da religião, é isso que a gente deve buscar, ajudar e esclarecer. Então as pessoas buscam as religiões para isso, para entender o papel delas no mundo. E neste contexto, Ifá vai diretamente nesse ponto. Ifá, assim, este é o ponto. Ifá
existe para ajudar você a entender este contexto maior. Por que você nasceu? Por que você esqueceu o seu destino? Por que sua vida é um livro em branco? Por que você nasceu para ser feliz? Né? O que você pode esperar? O que você ganha sendo uma pessoa ética e digna, honrada? Por que você deve ter filhos? Porque, né, para que você possa renascer e continuar. Então, a religião, através disso, é um instrumento disso, lhe dá todas essas explicações. Quando eu estou falando aqui de Ifá, então todas essas explicações que eu estou dizendo aqui, de por que você nasce, continua, a continuidade, por que você esquece, por que você não pode se lembrar das vidas anteriores, tudo isso, né? Por que a gente não pode nascer sabendo tudo que eu já fiz antes? Porque senão essa vida estaria prejudicada, você nunca seria uma vida nova, porque você carrega o seu destino ali no seu íntimo, no seu ori, no seu DNA, e você tem que encontrar esse mistério, encontrar como se fosse uma busca por isso e desenvolver. E também a própria autodeterminação pode permitir que você trace outro rumo para você, você pode nascer de um jeito e mudar lá. É um lugar onde você encontra a religião, estou aqui já adiantando, a religião é onde você tem que encontrar todas essas explicações. Então, se você está ligado a uma religião, todas essas respostas, todas as perguntas que eu estou fazendo aqui, a religião tem que lhe responder. Você tem que encontrar na sua religião essa situação do seu contexto global. E aí você vai entender por que você deve se comportar, como você deve fazer, como você deve agir, o que você deve buscar, o que encontrar, tudo isso aí. E a religião, apesar de, mas se você aprender isso tudo, vai perder o mistério, aí não vai perder o mistério nenhum, o mistério vai continuar. Você só vai entender o contexto que você está e como você deve se proceder, a honra do caráter, a honra do bom caráter, o merecimento daquilo para que você atinja as bênçãos e aquilo ali se seja com muito mais facilidade, você se sinta muito pleno, você seja uma pessoa sempre reunida com a família. Então, isto é importante. Então, é a religião. Então, eu estou dizendo assim, se você está numa religião agora, fazendo um galho aqui, né? Tá bom, tempo. Entendeu? Se você tem que procurar essas respostas. Procure as respostas nessa religião, procure as respostas no sacerdote, no seu padre, no seu pastor, no seu rabino. Procure a resposta, né, para essas questões. Você não pode estar numa religião, você não pode estar apenas por estar. Eu estou aqui porque eu tenho que ter, porque eu preciso adorar a Deus, senão eu vou cair no inferno. Esqueça essa história de inferno. Por exemplo, na nossa religião não existe inferno. Não existe inferno, não existe diabo, existem punições, mas não existe essa coisa de você passar a sua vida queimando no inferno, né? Não é no mármore do inferno. Eu lembro de uma novela que tinha uma expressão dessa, acho que os muçulmanos que têm essa expressão, né? Então não existe, por exemplo, nessa religião que eu represento, não tem nada disso. O conceito é outro, o conceito da justiça, do julgamento, do que você passa, né? Das punições, da recuperação depois do seguinte. A religião eu tenho todas as explicações para dar de todo o ciclo do início, meio, fim, o início de novo, e porque essas coisas estão entrelaçadas. Então, se tudo isso, assim, eu busquei, eu encontrei nesta religião, e eu posso passar para as pessoas, e é isso que eu tento fazer aqui nesse canal, para as pessoas possam entender o papel delas na vida, e com esse entendimento viverem melhor, se orientarem mais, buscarem mais as soluções. Então, eu digo sempre assim, essas informações são muito mais importantes do que você ficar fazendo consultazinhas, querendo saber o que está acontecendo. É muito mais fácil você entender o seu contexto, né? Porque você vai resolver isso de forma muito mais geral, tá certo? Mas então, era isso. Eu não quero questionar mais, o tempo já acabou. Eu queria só recuperar por final, eu queria só falar uma coisa, né? Então, eu falei, né? Eu estou dizendo que isso está realmente 100% focado nisso. Eu queria dar duas recomendações importantes, né? Que olha só, não procure atalhos na sua vida, procure coisas definitivas, aquelas coisas que você vai conquistar e vão ser seus e você não vai perder, né? Não procure feiticeiros, não falte com a sua própria ética procurando pessoas sem ética, tá certo? Né? Se você procurar, cara, boa sorte com o seu destino, com os problemas que você vai trazer. A coisa que mais a gente, quem lida com Ifá vê, pessoas completamente ali perdidas, porque saíram procurando soluções e atalhos, e aí você tem que sair limpando toda aquela sujeira em volta dela para poder recuperar aquela pessoa, né? A religião, o supernatural, Ifá, tem muito mais soluções para problemas que você pode se imaginar, problemas às vezes que estariam levando a pessoas a internações, remédios, assim, às vezes são questões as questões espirituais, né?
são muito mais presentes na vida da gente, muito mais importantes que você pode imaginar. O que aconteceu com o mundo após o humanismo, né? O iluminismo foi que as pessoas, né, o pessoal lá do Círculo de Viena, ele começaram a jogar isso tudo fora, então toda essa área de conhecimento foi marginalizada e as pessoas só querem saber de analgésicos, tá certo? Então, fica assim, eu entendo que religião é esse mistério que as pessoas buscam e você vai encontrar a solução em boas religiões e FA é uma dessas que você pode encontrar. Lembrando que, como eu digo sempre, IFA é um culto destinado apenas a esse processo de informação. Ele não é uma religião para você entrar, vou começar a praticar minha religião dentro de IFA, esquece. Isso aí é o candomblé, tá certo? Sendo que o candomblé tinha que mudar muito, melhorar muito para ser uma boa prática de religiosa, como é as igrejas, os pastores, a igreja católica, evangélica, esse pessoal, ou mesmo os rabinos, né, o judaísmo, o candomblé, tem muitas sugestões, tem que mudar muito para ser um lugar que as pessoas possam frequentar para atingir esse objetivo que eu estou falando aqui. Mas IFA certamente não é, tá certo? O Babalô, ele cumpre um único objetivo, que é essa pessoa de informar você sobre essas coisas todas, mas jamais será um lugar para você estar ali o tempo todo desenvolvendo aquela relação com Deus, tá bom? Era isso, abraço a todos, até o próximo. Todo o conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para saber quando os vídeos novos são lançados.